Bom, então vamos lá. Eu vou resolver esse exercício 2. Eu vou recortar ele aqui e passar para uma página para ter espaço para fazer ele. Bom, então vamos lá. Exercício 2 diz lá: consumo de energia elétrica para uma residência no decorrer dos meses é dado pela função ali E igual a t ao quadrado menos 8t mais 210, onde o consumo E é dado em kWh e ao tempo, né, associa-se da seguinte forma: T0, T, né, igual a 0 é janeiro, T igual a 1 é fevereiro e assim sucessivamente nos meses do ano aí. Lembrando então que T0 é janeiro. Então significa que quando chegar lá em dezembro não vai ser 12, vai ser 11, né? Se for para fazer mês a mês. O item A. Determine os meses em que o consumo é de 195 kWh. Então, para resolver esse item A, maneira mais rápida, né, direta de se resolver, é substituindo na função. Então, para fazer o item A, nós sabemos que a função é energia é igual ao tempo ao quadrado, menos 8 vezes o tempo, mais 210. Então, nós temos que fazer o quê? Ó? Quando que o consumo, determina os meses em que o consumo é de 195 kWh. Isso daqui é energia, né, consumida ali em kWh. Então, eu vou substituir o E por 195. E isso, então, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a T ao quadrado menos 8T mais 210. E aí eu tenho que resolver isso daqui. Como que eu resolvo? Se eu pegar o 195 e passar para o lado direito, nós vamos ter lá, então, T ao quadrado menos 8T mais 210. E o 195 vai passar para o lado direito negativo, então menos 195. E aí, se eu escrever igual a zero aqui desse lado, porque não sobrou ninguém, ou escrever do outro lado, dá na mesma, tá? Então, vai ficar lá, t ao quadrado menos 8t. 210 menos 195, sobra 15. Então, se eu escrever zero do lado esquerdo e do lado direito é a mesma coisa, então eu vou escrever aqui. E aí nós temos o quê? Nós temos uma equação do segundo grau. Em uma equação do segundo grau, nós resolvemos por Bhaskara, né? Pelo delta. Então, vamos colocar lá. Delta vai ser igual a b ao quadrado. Então, menos 8 ao quadrado. Menos 4 vezes o coeficiente A vezes o coeficiente C. Então, delta vai ser igual a 64 menos 4 vezes 15, 60. Então, delta vai ser igual a 4. Resolvendo a segunda parte para determinar o valor do t. Então, t vai ser igual a menos b. Então, fica menos 8, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Então, mais ou menos a raiz quadrada de 64, dividido por 2 vezes o a. Então, 2 vezes 1. Então, nós vamos ter menos 8 dá mais 8. Mais ou menos 64, então raiz de 64 é 8, dividido por 2. Então, vamos obter um t', que vai ser igual a 8 mais 8, que dá 16, dividido por 2, só volta a ser 8. E vamos ter aqui um t duas linhas, que vai ser igual, então, a 8 menos 8, que é 0, e 0 dividido por 2 continua sendo 0. Então, nós temos aqui os meses
nós temos os meses, se 0 é o mês inicial, que ele disse lá, ó, 0 é janeiro, então aqui nós temos que 0 vai ser janeiro. E o mês, aqui o 8, né, vai ser o mês 9, que é setembro. Então nós temos janeiro e setembro. Isso é o item A. Aí ele pergunta lá, né? Qual o consumo mensal médio para o primeiro ano? Para responder o item B, nós devemos resolver todos os valores ali para esta função, de 0 até o mês 12, né? Que daí no caso vai ser, nós vamos utilizar o 11. Então, para fazer o item B, vamos pegar a mesma função e vai ser igual a t ao quadrado menos 8t mais 210. Então, nós vamos resolver isso daqui. Vou colocar aqui, ó. Eu vou fazer uma tabela para resolver, acho que fica melhor. Então, nós vamos atribuir valores aqui para o tempo e substituir na função e vamos encontrar o valor da energia. Então, eu vou substituir o t por 0 e vou resolver aqui. Vou substituir por 1 e devo resolver também. Por 2, que eu vou ter que fazer 1 por 1. Então, aqui vai ficar e vai ser igual a 0 ao quadrado menos 8 vezes 0 mais 210. Então, quando o t é 0, substituo na função. Então, vou observar, dá 0 menos 0 mais 210. Então, o faturamento ali, o valor, né, da energia vai ser 210. Depois eu troco aqui então por 1, então E vai ser igual a 1 ao quadrado menos 8 vezes 1 mais 210. Então aqui vai dar 1, aqui vai dar menos 8, 1 menos 8 dá menos 7 mais 210 dá 203. Vou substituir por 2, então E vai ser igual a 2 ao quadrado menos 8 vezes 2 mais 210. Então, 2 ao quadrado, 4. 4 e menos 8 vezes 2 dá menos 16. Menos 16 mais 4 dá menos 12. Menos 12 com 210 dá 198. Deixa eu subir a tela aqui. Bom, continuando aqui substituindo. Nós devemos substituir, então, por 3, por 4, por 5, 6 e vai até chegar no 12. Tento chegar no 11, na verdade. Então, aí vai ser igual a 3 ao quadrado menos 8 vezes 3 mais 210. O 8 vezes 3 dá 24, então fica menos 24. 3 ao quadrado dá 9. 9 menos 24 dá menos 15. Menos 15 mais 210 dá 195.
Depois eu substituo por 4, né? Fica 4 ao quadrado, menos 8 vezes 4, mais 210. 4 ao quadrado é 16, menos 8 vezes 4 é 32, menos 32 mais 16 dá menos 16, menos 16 mais 210 dá 194. E só responder uma mensagem aqui, pessoal. Peraí. Ok. Então, ó, vou substituir aqui. Então, E vai ser igual a 5 ao quadrado, menos 8 vezes 5, mais 210. 5 ao quadrado, 25. 8 vezes 5 dá 40. 40 negativo para 25 dá 15. Então, nós voltamos a ter aqui menos 15 mais 210 dá 195. Substituindo por 6, então aí vai ser igual a 6 ao quadrado, menos 8 vezes 6, mais 210. Então vai dar 6 ao quadrado, 36, menos 8 vezes 6, 48. 48 para 36 vai dar 12. E aqui, então, menos 12 mais 210 dá 198. Substituindo aqui ainda, ponto a ponto. Dá um pouquinho de trabalho os cálculos, mas se vocês usarem a calculadora aí, vai rapidinho. Então, por 7, por 8, por 9. Por 10. Estão anotando aí? Já que ninguém está falando nada. Hoje ninguém falou nada, hein? 7 ao quadrado, menos 8 vezes 7. Observando e anotando. Ok. Então, 7 ao quadrado, menos 8 vezes 7, então dá 49. 49 para 56. Então, dá 7. 7 negativo aqui para mais 210, então dá 203. E vai ser igual a 8 ao quadrado, menos 8 vezes 8, mais 210. Então, 8 vezes 8, 64, negativo. 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64, porque 64 menos 64 que dá zero, então aqui sobra 210. Depois, E vai ser igual a 9 ao quadrado, menos 8 vezes 9, mais 210. E aí nós vamos ter lá 9 ao quadrado é 81. 8 vezes 9 é 72. 72 por 81 dá 9. Então, 9 mais 210 dá 219. Substituindo por 10. Então, E vai ser igual a 10 ao quadrado. Menos 8 vezes 10. Mais 210. Então, 10 ao quadrado, 100. Menos 8 vezes 10 dá menos 80. Menos 80 mais 100 dá 20. E 20 mais 210 dá 230. E, por fim, nós vamos fazer com 11 ali. Então, se for 11, vamos ter lá, E vai ser igual a 11 ao quadrado, menos 8 vezes 11, mais 210. Então, 11 ao quadrado dá 121. E 8 vezes 11 dá 88. Então, 88 para 100 falta 12. Mais 21 dá 33. Então, 33 mais 210, 230.
43. Então tá feito aí os valores. Para que fazer todos esses valores? Por que ter que fazer todos esses valores? Porque ele pediu a média, pessoal. Então aqui, ó, ele pediu a média. Qual o consumo médio para o primeiro ano? Então nós calculamos os valores do ano inteiro, ó. E aí nós temos que fazer o quê? Calcular aqui. Acho que eu fiz alguma coisa errada no exercício 1, né, pessoal? Peraí. Que ele perguntava no item A, determine os meses ou o mês em que o consumo é de 195. Tá. E depois eu resolvendo aqui um a um, deu o mês 3 e o mês 5. Depois eu volto no item A para conferir, porque nós fizemos uma a uma aí. E resolvendo aqui. Resolvendo aqui. Né, ó, aqui deu janeiro e setembro, né? Setembro. Uhum. Então, mas eu fiz E alguma fazendo coisa ali daí aqui. deu diferente. Ah, tá certo. Lógico que eu fiz errado. Olha o meu erro aqui. Ó, Nossa, eu, é é 64. 4 e eu usei 64. É, Peço colocou 64. desculpas aí, porque passou batida aqui. Na hora eu peguei e fiz raiz quadrada de 64. Então Uhum. é só arrumar aqui, por favor. Vou arrumar aqui. 24. Isso. Aqui, deixa eu arrumar aqui. Uhum. Então é 4, então fica a raiz quadrada de 4. Aqui é 2, então Uhum. fica 8 mais 2, que é Uhum. 10. E 10 dividido por 2 é 5. Uhum. E 8 menos 2 é 6. E 6 dividido por 2 é 3. Agora sim, né? Agora deu certo. 5 e 3. Isso, ó. Aí se você olhar na tabela aqui, ó, é quando eu substituir por 3, deu 195. E quando eu substituir por 5, deu 195. Uhum. Nós temos um atraso, né, de um mês, então é junho. Aqui é junho, porque o janeiro começou em 0. E aqui, então, abril. Então é abril e junho. Agora sim. Bom, agora ele pede, no item B, ele pede para fazer a média. A média, pessoal, da energia, então a média vai ser igual. Vai ser a soma de todos esses valores. Então, você pegar lá 210 mais 203. Se alguém quiser fazer na calculadora aí para ajudar o professor, para ir mais rápido, vai somar todos os valores. 198. Doutor, eu fiz Oi. aqui, deu 2.887. Então, eu vou colocar aqui pontinhos já. Vocês já sabem que tem que somar todos. Eu vou colocar aqui 230, 243 para entender. 230 mais 243. E aí, ó, nós temos que somar todos os valores e dividir pela quantidade de elementos, ou seja, pelo ano, que é 12 meses. Então, deixa eu colocar aqui média. Você falou que deu quanto? 2.887. 2.087, ok. Dividido por 12? 240,58. Isso aqui. Então, 240,58 kWh. Então, é mais cálculos aí de multiplicação, soma, subtração, do que outra coisa nesse exercício. Bem simples aqui, com a calculadora em mãos, rapidinho faz, não demora muito. Depois aqui ele pede, né, para esboçar o gráfico, né, com base nos dados obtidos no item anterior, esboce o gráfico. Então, como ele deu todos os pontos aqui, vou fazer aqui, ó.
nós podemos fazer o gráfico. O gráfico só deu valores positivos, então vou usar só o primeiro quadrante. Então, posso escrever aqui a energia em função do tempo. Então, 0, depois primeiro mês, 2, 3, aqui, então 11, né? Então lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aí nós precisamos dos valores, que são ali, ó, de 200, o menor valor é dos 194 e o maior valor 243. Então eu vou colocar aqui, colocar uma abertura aqui, como se tivesse uma abertura do gráfico, né, para dizer que eu não preciso mostrar uma parte aqui, que é desnecessário, por exemplo, do 0 até 200, até 190 é desnecessário. Então eu vou colocar aqui, vou colocar de 10 em 10, 190. 190. Professor, corrige lá que eu somei errado. Calma aí, então. Deixa eu voltar lá, então. Somei de novo. Deu 2.498. 2.498. Dividindo. Deu 208,16. Agora tá certo. 208,16. Isso. Obrigado. Aí. Então, aqui, ó, no gráfico, coloquei ali 190, 200. Aí depois lá, ó, tentar manter o espaçamento, 210. Pronto. 220, 230, 240. Ok, pelo menos eu coloco sempre no gráfico, eu coloco valores com a mesma distância, né, de 10 em 10, de 5 em 5, de 50 em 50, de 1 em 1, para manter um padrão, para ficar uma estética legal do gráfico. Aí depois, aí nós vamos ligar os pontos agora. Então, deixa eu pegar aqui. O primeiro valor lá, está dizendo aqui, quando for 0 é 210. Então lá, 0, liga no 210, tá aqui. Quando for 1, 203. Então, 1, subir aqui, apagou aqui meu computador. Então, 1 vai chegar no 203. Então, 203 está um pouquinho acima aqui do 200. Aí depois, o 198. Então, 198 está um pouquinho abaixo aqui, ó, do 200. Faço mais um pontinho aqui. Depois, no 195. 195 está um pouquinho, está aqui no meio, entre 190 e 200. Então, aí depois o 194 volta a ser 190. Ah, não, peraí. 190 dá 194. Quando for 4. Então ele está um pouquinho mais abaixo aqui. Deixa eu apagar aqui. Então ele vai estar um pouquinho mais abaixo do 195. Depois no 5 ele volta a ser 195. Então liga aqui o ponto. Depois no 6
ele volta a ser lá 198. Depois no 7, ele volta a ser o 203. Aí o 8 é 210. Pega aqui no 210. Então, aí depois o 9, 219. O 10 dá 230. E o 11 dá 243. Então, nós conseguimos ligar esses pontos aqui. Aqui eu não preciso agora. Então, eu consigo formar os pontos e traçar o gráfico, que é uma parábola, que essa é a intenção do exercício, mostrar que tem uma parábola aqui, que é de uma função do segundo grau. Só estou tirando os pontos aqui que não precisa, tá? O pontilhado. E aí nós podemos esboçar o gráfico. Então, ligando os pontos. Tá aí o gráfico que ele pede nesse exercício. Feito aí, então, entendido? Então tá aí, o item A, B e C. Demora um pouquinho ali para fazer, porque tem bastante cálculo, mas não é nada assim. Nossa, que difícil. Dá para fazer numa boa. Deixa eu pegar lá outro exercício. Tá, então. Nós podemos pegar outro exercício aqui para fazer, para aproveitar a aula. Ó, eu vou fazer um do exercício 4 para vocês entenderem que esse daqui não tem nem muita interpretação. É só o básico mesmo para formar o gráfico, que é a função do segundo grau. Deixa eu anotar aqui, que eu vou fazer lá no Note. Bom, então, exercício 4, vou fazer o item A, que é dado por y igual a x ao quadrado, menos 4x, menos 5. Então, exercício 4. Vou ficar aqui. Exercício 4, o item A pede para esboçar o gráfico da função y é igual a x ao quadrado, menos 4x, menos 5. Para esboçar o gráfico da função é necessário o quê? É necessário você encontrar os pontos essenciais. Quem são os pontos? É encontrar o ponto de interseção com o eixo y, encontrar o ponto de interseção com o eixo x e encontrar o vértice da parábola.
Então, o primeiro ponto que nós vamos fazer é o ponto de interseção com o eixo Y. O ponto de interseção com o eixo Y, o x vale 0. Então, nós vamos fazer primeiro x igual a 0. E isso implica que o y tem que ser igual ao coeficiente c, né? Por quê? Porque se eu trocar o x por 0, fica 0 ao quadrado. E menos 4 vezes 0, então sobra que o y é menos 5. Então, o primeiro ponto aqui que nós encontramos é o ponto 0, menos 5. Depois nós fazemos o quê? Fazemos o y igual a 0 e encontramos o valor de x. Então, eu faço o y igual a 0. E vamos encontrar, então, o valor de x. Então, se eu substituir y por 0, nós vamos escrever aqui, vai ficar uma equação de segundo grau. Vai ficar x ao quadrado, menos 4x, menos 5, igual a 0. Resolve de que forma? Resolve utilizando o delta. Então, vai ficar lá. Delta vai ser igual a b ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes c. Então, delta vai ser igual a menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 1 vezes menos 5 dá mais 20. Então, delta vai ser igual a 36. Segunda parte do delta, então x vai ser igual a menos b. Então, vai ficar menos 4. Mais ou menos a raiz de delta, que é 36, dividido por 2 vezes o a. Então, 2 vezes 1. Então, menos 4 dá 4 positivo, mais ou menos 36, raiz quadrada de 36 dá 6, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, vamos encontrar um x' e um x duas linhas. 4 mais 6, 10. E 10 dividido por 2 dá 5. E 4 menos 6 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 é igual a menos 1. Encontramos aqui, então, os pontos 5, 0, né? O 5 para x e 0 para y. E o ponto menos 1 para x e 0 para y. Falta encontrar quem? Falta encontrar o vértice. Então, para encontrar o ponto do vértice, que é o x vértice e y vértice, nós temos as formulazinhas. X vértice é igual a menos b sobre 2a. Quem é o b? O b é o menos 4. Então, fica menos 4 dividido por 2 vezes o a. Então, 2 vezes 1. Menos 4 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E o y vértice é igual a menos delta dividido por 4a. Mas o delta, nós já calculamos aqui, ó, o delta deu 36. Então, fica menos 36 dividido por 4 vezes 1. 4 vezes 1 é 4. E 36 negativo dividido ali por 4 dá 9. Então, fica menos 9. Então, nós temos o ponto do vértice agora também. Então, o ponto do vértice vai ser 2 para o x vértice e menos 9 para o y vértice. Então, podemos fazer o gráfico. Vou fazer o gráfico aqui. O y e x. Ok. Então, quem são os pontos? Nós temos que olhar aqui para o gráfico aqui, ó. Os pontos nós temos é o 0, menos 5, o 5, 0, e o menos 1, 0, e o 2, 9. Então, eu tenho que esboçar o gráfico de acordo com esses pontos aqui que ele deu. Vou pegar aqui no eixo x, ó. No eixo x, ele vai variar de menos 1 até 5. Então, eu vou marcar ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1. Então, aqui eu vou precisar do menos 1.
Coloco sempre proporcional nos eixos. E 5. E no eixo Y, ele vai variar de menos 5 e menos 9, aparece no eixo Y. Então, eu vou precisar da parte negativa aqui. Então, eu vou colocar aqui de 3 em 3. Deixa eu ver aqui. 3, 6, 9. Vou colocar aqui menos 3, menos 6, menos 9. E aí nós podemos marcar os pontos agora. Então, os pontos são 5 para x, 0 para y, menos 1 para x e 0 para y. Então, menos 1 para x, 0 para y, 5 para x e 0 para y. O outro ponto é o ponto de interseção com o eixo y, que é 0 para x e menos 5. Então, 0 para x e menos 5 para y. Então, o 3 está aqui, ó, 3 negativo. Então, ficou o 4 mais ou menos aqui e o 5 vai passar aqui, ó. Então, aqui vai ser o ponto menos 5. 0 para x e menos 5 para y. E o vértice, que é o 2, 9. Então, 2, ó, aqui. E o 9. Pronto, agora é só traçar a parábola aqui então, ó. Passando por esses pontos, 4 pontos. E aqui. Então tá pronta a nossa. Só isso, só, pessoal. Nossa, 2 exercícios e a aula já foi. Entendido aí? Hoje, pouquinho os alunos, ó. Rever as aulas de novo, né? Assistir 2, 3 vezes. Isso aí. Foram 2 exercícios, mas já ajuda bastante na hora que for fazer os demais, né? Sim. Você olha isso daí e consegue fazer os outros. Estamos aí, pessoal, na reta final. Daqui. Deixa eu ver aqui. Hoje é dia 8. A gente só, ó, dia 8. Aí, quarta-feira, a gente faz mais uma aulinha. Depois, aí, dia 15 e dia 17. Vocês têm mais 3 dias, 3 aulas para tirar dúvidas. Aí, na semana do dia 22 já é prova. E já prova e já depois, se alguém precisar de exame, tem exame na sequência. E já vamos fechar o semestre já. Beleza? Então, estudem. É os exercícios dos 3 capítulos. A galera que não está participando na aula, eu não consigo medir, né, se eles estão aprendendo ou não, porque eles não participam da aula, aí fica difícil. Espero que eles estejam assistindo as aulas, porque é chato assistir a aula depois. É ruim. Quando você assiste a aula aqui e a aula fica gravada, você sabe o que aconteceu na aula. E quando você pega a aula de novo para assistir, você vai direto no exercício. Você sabe que foi explicado tal exercício. Aí é melhor. Mas os demais eu não sei o que eles estão fazendo. Espero que estejam estudando, não queiram só tentar colar no dia da prova. Espero que tenham aprendido alguma coisa ainda, que tem um segundo semestre com Matemática 2. Tomara. Uma boa noite aí para vocês aí, que eu tenho mais uma aula ainda com o pessoal de estatística. Obrigada, professor. Beleza, boa noite. Falou, boa noite, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.